Vinícius Júnior teve uma noite de Cristiano Ronaldo. Pelo menos foi isso que um dos vários veículos na Espanha falaram sobre a atuação do brasileiro contra o Bayern de Munique ontem pela Liga dos Campeões. Você irá conferir nesse vídeo a loucura que o Vini está causando na Espanha e o que os principais jornais de lá estão falando sobre ele. Ontem foi dia de Liga dos Campeões e tivemos frente a frente alguns dos principais times da competição. Real Madrid e Bayern de Munique na semifinal mais aguardada dessa temporada. Afinal, são times de peso, Real Madrid e Bayern já se tornou um clássico da Liga dos Campeões. Então, ontem existia a expectativa de um grande jogo na Allianz Arena. E essa grande expectativa foi confirmada, com um baita jogo de ambas as partes que, no final, terminou empatado em 2-2. Claro que o Bayern teve mais volume, é um time que fica mais com a posse de bola, porém, Vinícius Júnior mostrou mais uma vez o seu poder de decisão e fez toda a diferença para o Real ir agora para o jogo da volta no Santiago Bernabéu com esse empate que, fora de casa, foi ótimo. Foi muito bom. Vini marcou os 2 gols do Real Madrid no jogo de ontem e 2 gols totalmente diferentes, mostrando que é um jogador muito versátil. No primeiro gol, dá um gato no Kim Min-jae quase no meio campo, recebe em profundidade do Toni Kroos e, cara a cara com o Manuel Neuer, consegue chapar com muita frieza. Depois, já com o Real Madrid perdendo por 2-1, ele tem um pênalti para bater no Neuer, que é um grande goleiro, um goleiro que intimida e ele consegue deslocar o goleiro alemão. Então, 2 gols gigantes num jogo gigante, numa competição gigante. Com os 2 gols marcados ontem contra o Bayern de Munique, Vinícius Júnior chegou a uma estatística muito interessante na temporada. Ele agora, em 34 jogos, chegou à marca de 21 gols, fora que ele ainda tem 11 assistências. Ou seja, na temporada inteira, são 33 participações em gols em 34 jogos. Em média, ele praticamente participa de 1 gol por partida. E outra coisa que chamou muito a atenção, com os 2 gols marcados ontem, o Vinícius Júnior se confirmou como o jogador mais influente da Liga dos Campeões desde a temporada 2021-2022. O que isso significa? Que nenhum jogador que disputa a Champions League contribui mais com gols ou assistências do que ele desde a temporada 21-22. Ele, pegando esse recorte, tem 16 gols e 15 assistências no período. Então ele tem mais gols e assistências somadas nesse período do que Kylian Mbappé, do que Erling Haaland, do que Robert Lewandowski, do que Karim Benzema, o que mostra que ele está se tornando uma figura gigante dentro da competição. Um cara influente e extremamente decisivo. Vou mostrar para vocês agora o que os principais jornais da Espanha estão falando sobre a atuação do Vinícius Júnior de ontem. Garanto que tem algumas coisas que eles vão falar aqui que nós vamos comentar que vocês vão se surpreender. Vamos lá. O jornal AS escreveu o seguinte: nada resta do fracassado Vinícius. Nada, exceto a memória. Vini já se tornou um matador, um grande artilheiro, um homem que aparece nas noites importantes. Então aqui no caso, o AS relembrou o fato de o começo do Vinícius Júnior no Real Madrid ter sido um começo complicado, onde ele chegou a ficar no banco, era um jogador que tinha muitas dificuldades na finalização e era praticamente um meme nas redes sociais. Então ele foi de fracassado a hoje um jogador de primeira prateleira. E outra coisa, o Vini está se confirmando como um jogador que não treme em decisão. Ele já tinha gol em semifinal de Champions, em final de Champions, e cada jogo que passa parece que ele está mais maduro, chamando mais a responsabilidade. Coisa que, por exemplo, na Liga dos Campeões, o Haaland do Manchester City ainda não conseguiu fazer. O Diário Marca, que é outro jornal de Madrid, que também fala muito do Real, publicou o seguinte: um enorme mural de Cristiano Ronaldo decora o ginásio de Vinícius, que imitou seu ídolo desde que foi tocado o hino da Liga dos Campeões. Nas grandes noites, o que se pede a um craque é converter a primeira chance em gol. E foi isso que Vinícius fez na Allianz. Com Bellingham fora, é o brasileiro que segura o Real Madrid na competição europeia. Então aqui vocês puderam perceber que, além de elogiar o Vinícius Júnior, o Marca deu uma alfinetada em Jude Bellingham. E é algo que tem sido comum não só na imprensa, mas também nas redes sociais.
Porque, querendo ou não, o Bellingham fez uma primeira metade de temporada muito boa. Surpreendente até. Só que agora que as coisas estão afunilando, que o cerco está fechando e que os grandes jogadores precisam aparecer para decidir, o Bellingham não tem aparecido. Ontem contra o Bayern fez uma partida bem tímida e nos 2 jogos contra o Manchester City também havia aparecido pouco. Não tinha sido influente como se imagina que um jogador postulante à bola de ouro irá ser. Então hoje, a imprensa espanhola, os torcedores do Real Madrid entendem que o Vini é mais protagonista do que o Bellingham, mesmo que o Bellingham ainda seja para muitos o favorito para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo ao final da temporada. Agora vamos para o que os jornais catalães, que são jornais focados no Barcelona, falaram sobre o Vini. Até eles se renderam a uma vadeza. O Mundo Deportivo publicou o seguinte: já faz tempo que Vinícius, criticado no início da carreira, explodiu como grande jogador que convive com os maiores. A tal ponto que, com a dobradinha na Allianz Arena contra o Bayern de Munique, se confirma como o mais alto do padrão de um Real Madrid que está a apenas um jogo de uma nova final da Liga dos Campeões. Então o Mundo Deportivo foi muito nessa linha do As, de dizer que antes era um jogador criticado, um jogador em baixa e que conseguiu dar a volta por cima ao ponto de hoje ser considerado um dos melhores e também um ponto de desequilíbrio para o Real Madrid. Já o jornal Sport foi mais além, dizendo que o Vini ainda tem grandes feitos a serem atingidos nessa temporada da Champions League. Eles escreveram o seguinte: MVP Vinícius apoia o Real Madrid com gols. Já soma 7 gols nesta edição e iguala o que marcou na temporada na principal competição continental. Pelo menos, o brasileiro terá mais um jogo, a volta no Santiago Bernabéu, para completar o seu recorde de goleadores na Liga dos Campeões. Então, como eu disse, aqui eles ressaltam que ainda tem o jogo da volta no Santiago Bernabéu e que ele está muito perto de levar o Real Madrid a mais uma final. Lembrando que o Vini já tem no currículo uma taça da Champions. Ele foi campeão em 2021-2022, claro que não como protagonista, porque o protagonista foi o Benzema, mas ele foi decisivo, dando assistência contra o PSG, assistência contra o Chelsea, fazendo gol na final contra o Liverpool. E até uma coisa que já começou a ser debatida nas redes sociais é se o Vinícius Júnior já não é maior do que o Neymar dentro da Liga dos Campeões. Porque, querendo ou não, o Neymar é um cara que já tinha um título de Champions, teve uma temporada muito boa em 2014 e 2015, muito influente também, marcando gols em todas as fases. Só que o Vini tem demonstrado agora uma consistência muito grande. Fora que o Neymar, nas suas últimas temporadas de Champions, que disputou pelo PSG, não conseguiu marcar muitos gols. Era um cara que estava mais nas assistências. Então, pelo fato de o Vini ser o jogador mais influente desde a temporada 21-22, muita gente começa a apontar que, pelo menos na Champions, ele já pode ser maior do que o agora atacante do Al Hilal. O que você acha? Não se esqueça de deixar nos comentários o que você pensa sobre essa pergunta que eu falei e também sobre o que os jornais comentaram sobre o Vini. Se você acha que eles foram justos ou que estão exagerando, que a atuação dele contra o Bayern não é pra tanto. Então, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!